Salam aleikum em pessoa. Por que os judeus carregam o estereótipo de serem ricos e avarentos? Como eles criaram essa rede de influência e de riqueza durante a história? Como eles estão sempre treinados nas principais instituições de poder? O que faz esse povo tão especial? Abraços fraternais. Cara, o estereótipo de Deus ser rico é observável, né? Tipo, eu acho que é relativamente comum você achar judeus ricos por aí, assim. Óbvio que não todos eles são ricos. Eu, como avarento, não sei. Tem história que nego fala, né, de Deus sendo avarento, mas tem história de todos. Eu acho que tem muita história de nego sendo avarento. Isso é mais legado, né? Do momento ali que o judeu era... Ele tava liberado pra praticar usura e a Europa cristã não tava, né? Eu acho que é mais isso que qualquer coisa, assim. E é como os judeus chegaram a fazer isso. Eu já vi uma teoria na internet que fala que meio que existe... Enfim, até que ponto não é só uma teoria esquizo, né? Eu vou reproduzir aqui, mas não é necessariamente o que eu acredito. Só uma coisa pra você pensar. Comida para pensamento. Exato. A ideia é o seguinte. Você tem uma sociedade. E a sua sociedade, ela tem um grupo que é majoritário. E aí na Europa medieval seriam os cristãos... de etnias específicas, no mundo árabe seriam os muçulmanos e tal. E aí... Só que, via de regra, a sociedade sempre tinha minorias, sabe? E as minorias faziam coisas adequadas para minorias. E aí, o grupo, ele... Não os indivíduos, mas o grupo, ele meio que vai evoluindo quase como grupo pra ficar bom naquilo do nicho social da minoria. Que é o motivo pelo qual você vê... Tem esse estereótipo do judeu, mas... O judeu não é o único judeu do mundo, sabe? Tipo, no Egito, os coptas eram, tipo, judeus do Egito. Que eles eram ricos, eles eram muito escolarizados, eles participavam dessas profissões liberais relacionadas a finanças, relacionadas à medicina, que também é outra coisa clássica de judeu. Os armenos também servem esse papel dos judeus na região ali próxima da Armênia. Tanto Católico no Japão. Católico no Japão, chinês na Malásia, sabe? E aí, o argumento que o cara tá fazendo é esse. É tipo, cara, vamos lá. Você é um judeu no Egito, tá ligado? Ou no Egito nem é um exemplo tão bom. Você é um judeu no mundo árabe lá 1000 anos atrás. Tem duas alternativas. Ou você paga a jizya e continua judeu e faz as atividades típicas de judeu, ou você para de pagar a jizya e você se converte ao Islã, mas aí você não vai mais poder fazer as atividades de judeu, porque as atividades comerciais que eles faziam dependiam de um grau de confiança mútua que eles só conseguiam por fazer parte da mesma comunidade. E aí o negócio é o seguinte, se você for bom nessa atividade, você continua. Vale a pena economicamente e assim por diante, socialmente e tal, você continuar na parada. E aí... E se você for ruim naquela atividade, é melhor você só se converter ao Islã. E aí meio que você tem essa quase que seleção natural pra, tipo, tirar os judeus que eram ruins em ser judeu do grupo judaísmo ao longo do tempo, sabe? Mas isso não é replicável pra Europa católica, né? Seria replicável pra Europa católica. Tinha taxa de... Taxa não, mas você tinha vários reveses sociais, entendeu? Entendi. Então, tipo, você... É porque o caso do Islã é muito claro, né? Porque tem uma lei e tal. Mas na Europa... católica também tinha reveses. Antissemitismo. Exato, antissemitismo no geral e tal. Então é isso, é tipo... E aí faz com que não seja incomum você produzir esses grupos minoritários que sejam mais ricos do que a média do país que eles estão, mais inteligentes do que a média do que os países que eles estão, e mais educados e que trabalham nessas profissões liberais que exigem muito estudo, que é o caso da medicina, que também é uma coisa tipicamente judaica, pelo menos antigamente era. Bota antigamente nisso. Mas, sabe, tanto que você vê, as pessoas ficam meio geeking sobre a parada do fato do QI do judeu askenazino supostamente ser muito mais alto do que dos europeus. Tem os caras que dizem que isso é verdade, tem os caras que dizem que não é verdade. Eu acho que se for verdade eu não ficaria surpreso, né? Sabe? Se não for verdade também, não ficaria surpreso. Mas a grande parada é, o judeu... Os caras fazem o argumento do judeu ser inteligente. O judeu askenazino, ele é mais inteligente que o europeu. E aí, sei lá, o judeu marroquino, ele é menos inteligente que o judeu europeu. Mas ele é mais inteligente que o marroquino. Porque eu acho que é um excelente argumento pelo nicho, sacou? É tipo, você tem a sociedade com inteligência média, e você tem o nicho inteligência mais alta. E por ser uma minoria, você consegue, por essa dinâmica de confiança intragrupo, você acabar assumindo esse nicho. Eu vi essa teoria, eu achei ela interessante, e ela é replicável para coisas como coptas no Egito, que tem todas as mesmas características, inclusive inteligência, estudo, etc. É replicável pro caso chineses na Malásia e... Católicos no Japão e assim por diante, sabe? Eu acho que os judeus particularmente têm um atributo, cara, de não só um povo que valoriza a alfabetização, como também QI verbal. QI verbal não, QI linguístico, as gerações, né? Tem meio que pressão seletiva pro cara se destacar. Então,
numa sociedade, sei lá, europeia, tradicional, talvez o que definisse um cara foda de um cara foda que vai reproduzir, tá? De um cara foda de um cara que não vai reproduzir ia ser foda marcialmente, talvez, né? Entre os nobres, com certeza. Entre os nobres. Então, se você fosse foda verbalmente, QI linguístico, você ia virar padre, entendeu? Provavelmente, aí você não ia reproduzir. Mas os judeus, o ápice da sociedade deles, né? A sociedade que eles perpetuaram na Europa, principalmente, era uma sociedade de interpretadores de leis, né? E aí, é isso, o cara mais sabido da porra da sinagoga casa com a mulher mais rica, ou a mulher mais bonita, e aí tem mais filho, porque vai ter mais recurso disponível e tal. E aí meio que tem uma pressão seletiva, assim, né? Para os caras meio que se especializarem nisso. Isso explica um pouco dos ofícios que eles escolheram, né? Também são tradicionalmente judaicos, tipo, direito. Clássico, contabilidade também antigamente, né? Quando era uma profissão mais distinta. Aí depois ser banqueiro. Isso também está ligado à exigência de nomadismo, né? Da parte deles. Então, os judeus não puderam se sedentarizar por larga parte, né? Da sua história na Europa. A partir lá, da parte mais tardia ali, 18, 19, eles começam a realmente sedentarizar, se estabelecer em comunidades agrícolas, mas eles passaram boa parte desse tempo só andando, né? Varando por aí. E aí tu precisava de um ofício que viesse contigo. Aí uma coisa meio que, né? Meio casamento perfeito. E aí eu acho que isso funciona pra caralho. Isso eu acho que explica muito. Mas o que você falou é verdadeiro também. É uma teoria, né? Uma teoria que tem lógica por trás. Total. E aí a capacidade de se organizar também é um pouco de coisa de minoria, né? O Taleb fala sobre essa porra. Exato, né? exato. Por que a maior parte das coisas dos Estados Unidos é kasher? E aí isso não é uma... A maior parte dos produtos alimentícios industrializados são kasher, né? Que é, complô judaico? Não, né? Porque, tipo... Você bebe o suco de laranja kasher sem nem saber, porque você não liga, tá ligado? Exato, mas aí tem 2% do mercado ali que liga pra muito. caralho, e aí o cara não quer perder essa margem, e o custo pra você tornar o kasher, via de regra, é desprezível, né? Negligenciável. Aí Sim. o cara faz kasher. Minorias... Minoria é mais fácil, é mais organizado, né? Total. A gente tá vendo isso meio que na Europa agora, na medida que a Europa tá ficando mais com minorias maiores e a questão da minoria versus a maioria tá ficando mais saliente politicamente. Você vê, tem esses grupos meio Restore Britain que estão tentando organizar quase que etnicamente os britânicos, ingleses nativos, mas é muito difícil, sabe? Não tem muita atração porque o cara não se sente ameaçado. Enquanto o cara que é 1% ali, marroquino na Bélgica, talvez ele se sinta meio ameaçado. Ele, cara, se eu não me organizar com os outros marroquinos, cara, eu tô fudido. E aí ele tem uma pressão muito grande. E a ideia disso é que ao longo do tempo, na medida que a Europa for ficando mais minoritária, mais você vai ter meio que uma pressão pros brancos nativos se organizarem, o que é preocupante. Pólvora pra caralho, assim, né? Cara, isso eu acho que é uma das falhas de design da democracia no século XXI, é que... Da democracia no geral, né? É que essas minorias organizadas conseguem extrair concessões desproporcionais, né? Então, um 2% organizado consegue extrair 20%, 10%. E eu não tô falando de judaísmo, né? Eu tô falando de minoria no geral. Tô falando, inclusive, de lobby empresarial, muitas vezes. Né? Então, se você tiver organizado e fechado, você consegue avançar muito mais. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu!